Olá, bem-vindo a mais um Vitrine Empresarial. Eu sou Rafael Sarmento e hoje a gente está recebendo novamente aqui a doutora Raquel Dias. Ela é especialista no direito da família e violência doméstica no âmbito religioso. Com vocês, doutora Raquel Dias. Muito obrigada, Rafael. Um prazer estar aqui de novo. Novamente, muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço, foi muito bom. Vocês são maravilhosos. Eu já indico o trabalho de vocês. Obrigada pelo convite para estar aqui de novo. E numa pauta complexa, difícil. Muito Vamos complexo nos e muito preparar. importante também a gente falar sobre isso, doutora. A gente vê cada vez mais nas redes sociais esse tipo de assunto surgir, né? E um dos motivos que eu te chamei aqui foi justamente essa, pela sua especialidade, pela sua luta, né? Contra a violência, lutando contra a violência contra a mulher, principalmente no aspecto religioso. E eu queria começar perguntando como surgiu essa sua pauta, como surgiu essa busca por essa defesa? Então, Rafael, eu sou formada há mais de 10 anos. E aí, como eu disse da outra vez, o direito de família ele foi me abraçando por conta da igreja, das causas da igreja, das demandas. E ao longo dos anos, uma coisa que eu identifiquei e que agora veio na realidade, está infelizmente sendo estabelecido estatisticamente, é que no meio religioso, principalmente no meio evangélico, essa dor ela era muito perpetuada. Há muito mais dificuldade, não só pela invisibilidade dessas mulheres, mas também o compromisso delas com a distorção da fé. E aí eu comecei a querer buscar isso na palavra de Deus. Todo mundo sabe que eu sou cristã, que eu sou evangélica, do segmento evangélico. E aí eu comecei a querer buscar isso dentro da palavra de Deus, porque às vezes chegavam clientes e, por exemplo, eu tive uma cliente que ela levou 1 ano para conseguir entender que ela passava por essa violência, para ela conseguir entender como estava distorcido a forma a qual ela tinha aprendido o que era fé, aprendido o que era ser a mulher sábia que edifica a casa, aprendido o que ela deveria suportar. Sim. Então, a minha luta começou aí por quê? Porque dependendo da fé dessa pessoa, ela só ouve outra que professa a mesma fé. E infelizmente infelizmente mesmo, a igreja ela não tem assumido esse papel. E é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Os ataques são muito grandes, não só espirituais, mas ataques no plano físico. Sim. Mesmo. É um trabalho de formiguinha. Você leva muito tempo, porque você ali, na verdade, você tem que desconstruir o que às vezes ela ouviu desde pequena. Sim. O que foi massificado nela desde pequena. E para ela se entender, para ela entender que a verdade que liberta nem sempre é a que está sendo apregoada. Exatamente. Esse é o ponto-chave. E aí, eu creio, e assim eu estou muito à vontade aqui, porque eu não entendo as pessoas quererem mudarem o que são ou fragmentar o que são. Sim, sou advogada, sou mulher, sou cristã, sou tradicional, né? E eu não acho que a minha profissão tem que estar afastada, apartada. Eu não acho que a lei tem que estar apartada da minha fé, muito pelo contrário. Eu acredito que o jurídico, a fé, a boa vontade, a igreja, o psicólogo, o terapeuta, todas as forças unidas é que podem desconstruir. E assim, um adendo, tá? Eu não estou aqui dizendo nem que todos são intencionais. Porque muitos deles, às vezes, muitos líderes e muitos pastores estão em cima do púlpito reproduzindo aquilo que eles aprenderam também. Então, primeiro de tudo, esse podcast não é um podcast para afrontar ninguém. É só para confrontar o sistema. A minha missão é confrontar o sistema, é melhorar, é entender que o papel da igreja é fundamental na vida dessas mulheres que estão silenciadas. Às vezes você vai num culto ou
Qualquer outra religião, um culto de qualquer outra religião, você chega no culto e aquela mulher que está ali pregando, aquela que está chorando, aquela que está adorando, aquela que está ali na cozinha, está movimentando o círculo de oração, aquela que está fazendo qualquer ritual pertinente à sua crença, ela está ali em lágrimas invisíveis, ela está ali destroçada. Ela está ali se doando porque, de fato, ela acha que quanto mais ela trabalhar, quanto mais ela fizer, mais Deus vai vê-la. E Deus vai mudar algumas situações que, infelizmente, não vão ser mudadas pela fé. Tem que ter um posicionamento. Entendi. E o mais importante disso, na minha luta, eu quero que os homens entendam, eu quero que eles sentem à mesa. O autor da agressão, ele tem que sentar à mesa. Porque muitos nem entendem, Rafael. Vem de uma educação, de um patriarcado, vem numa reprodução de comportamento. Reprodução, um ciclo repetitivo. Um ciclo que ele não entende. Ele não entende que ele está cometendo a violência doméstica. E na cabeça dele ele não está, porque a cabeça do homem, né, funciona da seguinte maneira. Não tem marca, não tem agressão. Eu não encostei a mão, não tem agressão. Eu não bati. Ela está reclamando de quê? Alguns, inclusive, o discurso é tão covarde, sabe? É aquele discurso do você tem que ser submissa. Porque está na Bíblia? Tá. Mas se você for ler o contexto todo, e essa palavra, se eu não me engano, está em Efésios, ela diz o seguinte, que o homem tem que dar à mulher, dar a vida pela mulher. E aí, você não dá a vida por mim, ainda está tirando o pouco que eu tenho, ainda está me matando. Fora o contexto dos filhos, sim. Enfim. Então, foi assim que eu comecei a estudar, comecei a entender, comecei a ver essa demanda crescente. E o que é pior, é muito mais difícil para uma mulher de fé sair desse ciclo por conta dos rótulos. Eu imagino. Por conta do medo de julgamento, uma série de questões. Ela não quer ser apartada dos serviços ministeriais, por exemplo. Você quer ver uma coisa? Você conhece pastores divorciados? Sim. Eu não me lembro de uma pastora divorciada. Eu não conheço. Entendeu? Então, assim, os lugares da mulher ainda são lugares de um silenciamento. Ainda são lugares de um julgamento, e às vezes não é um julgamento consciente. A gente reproduz. Né? Você quer ver uma coisa? A mulher dentro da igreja, por exemplo, tá? E eu repito, eu não estou aqui para afrontar nem fé, nem crença, nem igreja, instituição nenhuma religiosa. Eu estou aqui fazendo um papel muito difícil de conscientização. Porque se eu mudo o líder, se eu preparo os meus líderes para identificar, se eu tenho um pastorado consciente, olha o trabalho que pode ser feito. Sim. E aí, Raquel, como que você vai fazer isso? Eu tenho que ir aos pouquinhos. Eu tenho aqui aquele cara dentro da igreja entender, por exemplo, que ele não encostou a mão nela, mas ele grita com ela o tempo todo. Sim. Ele oprime ela com a palavra de Deus. Ele ameaça, ele faz chantagem. Ele ameaça, ele desconstrói. Ele diz, por exemplo, você quer ver uma frase? Ele fala assim, grande mulher de Deus que você é. Olha, mulher sábia edifica a sua casa. Será que o seu pastor sabe disso? Eu vou lá conversar. Eu vou lá na igreja para saberem quem você é. Meu Deus do céu. Então, ela vai se oprimindo. E ao contrário do que as pessoas pensam, é difícil essa mulher abrir a boca por conta dos rótulos. Ela não quer ser divorciada, ela não quer ficar à parte, ela não quer demonstrar que ela tem sérios problemas nesse casamento, porque muitas das vezes, inclusive, o autor dessa agressão, ele exerce algum cargo. Você quer ver uma coisa? O narcisista evangélico é o pior que tem. É o pior que tem. Por quê?
E aí fala assim, nossa, mas tem evangélico, tem cristão narcisista? Tem psicopata, tem ladrão, tem tudo, tem mentiroso, tem tudo. A gente precisa entender que a igreja é um local onde as pessoas vão para melhorar, para construir uma nova identidade, para aprender, né, a exercer o hábito daquela fé que ela acredita. É por isso que a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Mas eu só conheço a verdade se eu for buscar aquela palavra dentro daquele meu segmento. No meu caso, a Bíblia, para mim, é a máxima da palavra, é a minha lei. Sim. E aí, eu não vou para lá, ou eu vou e uso ao meu favor. Então, eu digo para aquela mulher que ela não está sendo sábia. Você quer ver uma coisa? Olha, o narcisista, olha, Deus abomina o divórcio. Realmente, Deus abomina o divórcio. Mas o divórcio, quando foi concedido, foi para salvar a vida. Então, o meu lema, Rafael, e que foi o Senhor que deu para mim, e aqui eu estou bem à vontade para falar, porque aqui é a advogada e a cristã nua e crua, para falar a verdade do que eu vivo. O meu lema, o meu bordão, dado por Deus, a minha frase de impacto, né? Assim que chama, a frase de impacto. Deus não chamou mulher alguma para carregar o peso da cruz da violência. E é isso que a gente precisa entender. Caramba. Pegando um gancho nessa sua frase, no que você falou um pouco no início sobre a violência, quando a gente pensa e tenta trazer uma memória de violência doméstica por matéria, por N coisas, a gente pensa muito na violência física, né? Mas você já deu alguns ganchos aí que não é só a violência física. Quais são os tipos de violência que você mais percebe que acontecem? Então, o que acontece? Na maioria das vezes, sei lá, acho que 99% dos casos, essa violência não começa com tapa. O tapa é o ápice. O tapa é o fim. Como que ela acontece? Você tem uma fase de namoro. E aí, eu falei no outro podcast e repito, a mulher continua muito romântica. Sim. E aí ela vai validando aquele ciúme que faz você trocar roupa. É porque ele me ama. Ela vai validando aquele isolamento que ele coloca ela. Ela vai deixando de ir à igreja, deixando de ir à casa da mãe, deixando de receber amigos, deixando de estar com as amigas. Ah, ele não me larga um minuto. Já ouviu essa frase? Nossa, de ter momentos dela, né? Momentos dela. Ele, aos pouquinhos, tá? Travestido por esse amor, porque assim, repito, eu sirvo a um Deus, a minha máxima de fé é porque ele me amou primeiro. Ele deu o único filho dele por mim, ele não pediu a minha vida. Ele deu o filho para morrer por mim. Sim. Então, um Deus que deu um filho para morrer por mim, ele não quer que eu dê a minha vida. Por ninguém. Isso ele já fez, e é isso que a mulher tem que entender. Ela não tem que dar a vida dela por ninguém. E eu fico bem à vontade, porque você sabe que eu sou uma mulher casada e casada há muitos anos, então eu tenho know-how para falar do que eu estou falando. Sim. Eu não sou a mulher que está no segundo, no terceiro, no quarto casamento, e aqui não estou falando contra isso. Cada um tem uma história, tem um caminho. Sim. O meu caminho não foi esse. Mas o meu caminho me traz autoridade de quem está há 38 anos no mesmo relacionamento. Então, por todos os índices de dificuldade, todos os picos de um relacionamento, até porque a gente se conheceu muito jovem. Eu tinha 12 anos, ele tinha 17 anos. Então, isso me dá aí uma estrada para falar sobre essas coisas. Propriedade para falar. Da propriedade. Então, o que acontece? Na fase do namoro, é assim. E aí tá tudo muito legal, porque você tá naquela fase de paixão, de descoberta. Ele tem um ciúminho e tal. Nossa, eu não posso fazer isso porque ele morre de ciúme. Isso é muito maneiro, porque você tá carente. E talvez você tenha orado muito, rezado muito, ou sei lá, a fé que você professa para ter esse relacionamento. Talvez você tenha guardado muito isso. Aí você casa. Quando você casa, os sinais começam a aumentar.
Você tem que deixar de trabalhar. Para que você vai estudar agora? Nossa. Não, eu quero ter filho logo. Ou não, eu não quero ter filho. Porque tem homens, na verdade, que o nível dele de narcisismo é tão grande, nem todo autor de agressão é narcisista. São coisas distintas. Mas né? todo narcisista, ele é autor de alguma agressão. Ele silencia, ele cancela, Sim. ele afasta, ele isola, ele diminui. E essa mulher vai comprando isso em nome da fé, muitas das vezes. Estamos aqui para falar no âmbito religioso. Sim. Em nome da fé, ela compra isso. E ela compra da seguinte maneira: eu vou orar mais, eu vou rezar mais, eu vou fazer a novena, eu vou subir um monte. Caramba. Eu vou me envolver mais na obra de Deus. Eu vou jejuar mais. Eu vou fazer o ritual do despacho tal. Eu preciso estar mais com o mentor tal. Por exemplo, no caso da kardecista, que acredita o seguinte: não, eu preciso passar por isso para evoluir. E por isso que é no âmbito religioso. Sim. Tenho mais propriedade para falar no meu segmento, que é cristão. Mas eu não posso desprezar essas mulheres de outras religiões, porque se trata de fé. Sim. E a fé é aquilo que você acredita que você pode transformar o outro. Se o outro não quiser ser transformado, você pode fazer o que você quiser. Olha. Se ele não quiser ser despertado. E aí, a gente precisa entender que ele começa assim, ele vai isolando, ele vai limitando. Ele não chega ao extremo, né? Não é de cara assim, do dia para a noite, o extremo da agressão, o extremo do narcisismo. Não é o extremo. Não. Ele Começa vai, devagar. Ele vai desconstruindo. E aí talvez a pessoa não perceba, né? Não percebe, ele vai cercando. Você quer ver? Recém-casado. Você estava sempre em contato com a sua mãe, com as suas irmãs, enfim, com seu pai. Começa-se a ter menos contato. Aí sabe o que ela faz? Mãe, não posso falar com você agora não, fulano chegou. Ah, mas por que? Ah, eu vou fazer janta. Não, é porque o psicológico dela já está tão envolvido com as demandas dele que, para não aborrecê-lo, em nome do bem-estar do relacionamento, olha a desconstrução como é que vai. Meu Deus do céu. Para não aborrecê-lo, ela vai desligar o celular. Você me desculpa, doutor, isso não é um casamento, isso é uma prisão. É isso. Lembra que a gente falou no outro podcast da gaiola dourada? Sim. Porque na cabeça dela, ela está construindo um relacionamento sólido e ela tem uma submissão. E dentro dessa submissão, ela tem que fazer tudo e qualquer coisa para que esse casamento dê certo. E aí é onde ela começa a se desconstruir. Rafael, Cristo me deu uma identidade. Tudo que eu sou hoje, o que eu vier a ser, o que eu deixar de ser, o que eu tiver, que ainda tem muita coisa em mim para ser desconstruída, né? Porque a gente é o resultado de muitos traumas, Sim. A gente é o resultado de muitas experiências. E quando a gente professa uma fé, é uma busca eterna de desconstruir tudo aquilo que construíram erradamente, né? Eu vinha conversando com uma pessoa no carro e falando a respeito de máscaras. E aí eu falei para a pessoa, nem toda máscara é uma máscara por falta de nobreza. Existem máscaras que é de autodefesa. Existem máscaras que eu aprendi a ter que ter para suportar, para não ser suplantada, para não ser silenciada. Eu tive que aprender a me posicionar e ir com medo mesmo. E ir sem acreditar em mim mesmo. Então, a gente precisa entender que essa mulher, ela vem numa crescente. Por quê? Porque ele faz isso, depois ele vem, geralmente ele parte para o material, ou ele usa todo o salário dela, violência patrimonial, vamos falar? Sim.
ele vem e ele gasta todo o salário dela. Ou ela nem sabe quanto ele ganha. E tudo que ela precisa, ela tem que se reportar a ele. E aí ele dá dependendo do humor e da vontade Ele dele. dá dependendo do humor, ele Nossa dá Senhora. jogando na cara. Mas houve ali um acordo. Olha, vamos fazer o seguinte, o que eu ganho é suficiente para a gente. Vamos ter nosso filho e durante tanto tempo você fica tomando conta dessa criança. Já peguei em casas assim. Imagino. Um belo dia, quando há esse rompimento, essa mulher não tem uma carreira, ou ela deixou a carreira de lado, ou ela nem nunca estudou, porque tem isso, não impede de estudar. Sim. E aí essa mulher, quando começa a estudar, força uma barra. Aí ele faz assim, Rafael, começa a diminuí-la, às vezes até com xingamentos, tá? Ah, você está querendo se mostrar. Essa roupa aí que você vai estudar? Vai pra faculdade? Tá indo assim? Entendeu? Pra que se arrumar tanto? Caralho. Passa o perfume pra ir pra faculdade? Que absurdo. Meu Isso, Deus do céu. Caraca. Isso. E aí ele vai criando nela ele vai criando nela uma desconstrução psicológica e de identidade tão grande, porque, repito, ela começa assim, vou deixar isso para lá. Vou abrir mão disso agora, porque eu não quero aborrecer ele. Aí ele vai para o xingamento de fato. Tá andando com aquelas... Sim. Se referindo a mal ele mesmo. Você já viu fulana? Já viu como fulana anda? Nossa Senhora. Aí ele chega ao ponto de xingar. Aquilo doeu, desconstruiu, é o alvo do amor dela. Ela pensa, meu Deus, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu arrumo, eu ajudo, eu administro o pouco dinheiro que entra. Porque é a mulher que administra o dinheiro que entra na casa, por mais que o homem sustente. Senhor, aonde eu estou errando? Ou o mentor espiritual dela. Por que fulano é assim? Fulano é assim por causa do pai que morreu, de não sei quem que morreu, porque fulano tem o orixá tal. É mais ou menos assim nessa linha. Caramba. Aí esse cara vem arrependido. Quando ele vem arrependido, o que ocorre? Ela dá aquela chance, ela pensa o quê? Porque a gente é maternal. A gente nasceu para querer cuidar e salvar. Acolher, né? A gente tem essa coisa de querer salvar o mundo, salvar as pessoas, e a gente se coloca em risco porque quer salvar situações. Em nome de filho, em nome de fé, em nome do que a gente acredita de verdade, porque, eu repito, a gente acredita no casamento, ainda acredita. Você sabe disso, você é jovem. Você escuta a mulher mais moderna do mundo dizendo o quê? Porque hoje também não dá para casar, não. Ou seja, se eu digo que não dá para casar, é porque eu quero casar, Sim. só que não dá para casar. Sim. E aí ele evolui. Foi para o patrimonial, ele começa a segurar esse dinheiro, ela já não tem facilidade para pegar um Uber, dinheiro em casa não tem. Hoje de fato, Nossa, o dinheiro é digital, então você tem que pedir o Pix. Um exemplo disso, me corrija se eu estiver errado. Dentro de uma família, poderiam ter 2 carros. E aí o cara vai lá e compra um carrão para ele, troca de carro, compra um carro melhor, em vez de ter 2 carros médios para a esposa dele também poder se locomover de carro. Assim, isso aí para mim Detalhe, dentro da minha concepção, da minha criação, isso é um absurdo. Ela fica com as crianças. Ainda tem isso, ela fica com as crianças. Muitas das vezes essa mulher é obrigada a pedir ajuda do vizinho. E aí, sabe o que esse homem vai dizer? Você me expôs. Você aguardasse eu chegar. Você ligasse para mim. Porque a todo momento ele quer trazer ela sob controle. E o problema é que essa situação, dentro do âmbito religioso, dentro do âmbito cristão, ela é muito onerada. Porque essa mulher tem culpa. Se esse cara exerce, então, alguma atividade na igreja, vou te falar, ela sente assim, eu tinha uma cliente, o que aconteceu?
Ela estava na igreja, oração, pô, que toda mulher vai para a igreja quer levar o relacionamento dela, a família dela, os filhos, todo mundo, beleza. Ela estava na igreja e aí esse homem resolveu aceitar a Cristo depois de muita oração. Então ela estava no ápice. Conseguimos, né? Agora tudo vai melhorar. Na verdade, esse homem foi para lá para continuar a controlá-la. O pastor dessa igreja, é ali uma ovelha, o pastor não tem como saber aquilo que você não conta. Sim. Então, aquele cara era o máximo. Existem centenas de pessoas ali. Centenas de pessoas, o cara é o máximo. Eu não tenho, é o que eu falo em relação ao meu pastor sempre fala isso. Eu não tenho como saber aquilo que você não me conta. Hoje a minha congregação, ela tem pessoas cadastradas, 700 pessoas. Atuantes, eu acho que a gente está por volta de 500 pessoas. Então, você imagina ele saber todo mundo, dar conta de todo mundo. Sim. E esse cara era um biltre. Só que esse cara, ele era professor de EBD. Ela foi até esse pastor e contou, sabe o que ele disse para ela? Olha, a Bíblia diz, ai, por quem vem a vergonha. Foi isso que ele disse para ela. Ela chegou ao ponto de estar apanhando. Nossa. Aí ele falou para ela assim, você tem noção de quantas pessoas vão se desviar se isso vier à tona, se você fizer uma queixa? Nossa Senhora. Foi nesse nível. O que é pior, quando essa mulher saiu desse relacionamento, ela era quem? A tola. Ela não foi a mulher sábia que edificava a casa. Ela não orou o suficiente. Então, você precisa entender, e assim, a minha luta é para essa mulher ter consciência bíblica, consciência de um Deus que a valida. O patrimonial já veio. Aí vamos lá para a violência sexual. Teu corpo é meu. Nossa. Eu sou seu marido, você tem que me servir. A hora que eu quiser, da forma que eu quiser. A hora que eu quiser. Alguns da forma que quiser, que nem bíblico é, mas isso aí é uma situação Sim. onde cada um entende de uma maneira e cada um tem um respaldo bíblico ou um conhecimento específico, ainda não alcançou, nem entro nesse mérito. Sim. Mas o estupro marital é uma violência que não é apregoada e muito, muito no meio religioso. Raquel, estupro marital? Sim, estupro marital. Quer um exemplo? Eu faço para que ele fique calmo. Nossa Senhora. Eu faço, mesmo depois dele ter me xingado, porque é a maneira dele ficar tranquilo. É a maneira dele aliviar a pressão. Eu não estou fazendo por prazer. Eu não estou fazendo porque eu estou ali naquela relação plena. Não é em comum acordo. Não é um comum acordo. Eu estou cedendo. Eu não estou em acordo. O meu não está implícito no meu rosto, no meu pavor, no meu medo. Eu vou fazer por quê? Porque daqui a pouco a gente vai para a igreja. Então eu vou fazer porque ele chega calmo na igreja, porque naquele momento ele fica feliz, porque ele descarrega a energia. Todo homem, nesses momentos, né, há uma descarga de energia. Né? É comprovado cientificamente o bem-estar que isso traz, porque assim, repito, gente, olha, quem fez o sexo foi Deus, tá? Tem gente que acha assim, Deus fez o sexo, depois virou as costas e falou pro capeta assim, capeta, agora tu termina. Não, o sexo ele foi feito para o homem, para a mulher, Sim. num contexto de casamento, num contexto monogâmico. Sim. Foi feito para o prazer, para o psicológico, para o físico e para a fé. Ai, Raquel, como foi feito para a fé? Foi a forma que Deus escolheu de nos trazer. Então, Deus não escolheria uma forma suja, esdrúxula. Sim. Só que você tem muita mulher que hoje ela não tem esse prazer. E isso não é falado. E por que ela não tem esse prazer? Vamos lá, não é uma questão hormonal? Tá tudo bem? Então, é uma questão psicológica. Por quê? Que tipo de abuso ela sofre ou já sofreu? Sim. E aí, às vezes, o autor dessa agressão, ele tem dois lados. Ou ele a força, e existem muitas formas de se forçar, tá, Rafael? Você pode forçar uma pessoa no olhar. Por exemplo, quando eu era pequena,
Só da minha mãe olhar para mim, eu me tremia dos pés à cabeça. Ela não precisava dar uma palavra. Eu acho que você deve ter passado por isso também. Sim. Hoje não, né? A gente pode ter um ataque epilético na frente das crianças, que nada acontece. Mas antes o pai e a mãe olhavam pra gente, a gente já entendia. Sabia que... Cala a boca, sai daqui, você não fez isso. Que não estava bom. Eu sabia que não estava bom. Então o olhar manda informação. O olhar de uma mulher, quando você é treinado para ver, você descobre essa violência. O olhar dela é assim, Rafael. Caramba. Não é um olhar meigo. É um olhar que foge do seu olhar. É um olhar que tem medo de te olhar porque tem medo que você veja a verdade. Desculpa, mas eu já vi esse olhar muitas vezes. Meu Deus. Eu já fui para audiências onde, quando o homem chegava, essa mulher se tremia dos pés à cabeça involuntariamente e a lágrima descia. Então a gente precisa entender o que é a violência. Não é porque não tem marca que eu não estou violentada. Sim. Não é porque eu não estou roxa, não é porque não quebrou meu braço que eu não estou violentada. Esse é o ápice, esse é o fim. Eu já estou desconstruída, eu já não acredito em mim. Eu já me sinto culpada e prisioneira por qualquer coisa que eu fizer. Se eu contar, ninguém vai acreditar, porque... E aí? E se eu separar? Como que a igreja vai me tratar? Caramba. Eu não vou poder ser uma pastora, eu não vou poder evoluir no meu ministério. Sim. Eu vou ficar afastada do pós-culto. Porque ninguém quer uma mulher divorciada. Então, assim, a minha luta é para que a igreja desperte e retire essas mulheres da invisibilidade, retire essas mulheres desse local de culpa, sabe? Permitam que essas mulheres tenham um recomeço. Eu falei no outro podcast que um divórcio, ele psicologicamente é considerado um luto. E a igreja tem que entender esse luto e tratar essas mulheres como verdadeiras viúvas, como Ruth. Ruth não foi uma viúva? E entrou na genealogia de Cristo. Pois é. Então, a gente precisa olhar para essas mulheres com misericórdia, porque, infelizmente, a demanda na igreja está enorme de mulheres abandonadas, divorciadas, viúvas, silenciadas. Eu fui fazer uma palestra semana passada, e a palestra que eu faço nas igrejas, dentro desse tema ao qual eu tomei como missão, ela é uma palestra muito diferenciada, porque eu tenho que trazer a Bíblia e trazer a lei. Então, eu preciso desconstruir, preparar o ambiente para elas. E os homens estão amando, eu estou amando isso, porque os homens estão amando, eu me descobri. Os homens estão querendo fazer parte. E estão descobrindo que eles cometem violência sem saber. Exatamente dentro da tua pergunta. A violência doméstica não é só a física. E lá nas palestras eles têm descoberto o tipo de violência que involuntariamente eles fazem, e muitas das vezes só por repetição de comportamento. De forma inconsciente. Não que justifique, mas é o que acontece. Não justifica, mas ele também não foi educado. Então é o que eu falo, tem que trazer os homens para esse debate. Sim. Tem que ter uma palestra não só para mulheres. Esses homens têm que vir, eles têm que entender o que hoje na lei é violência doméstica. Porque quando ele entende, ele pode se identificar e falar, meu Deus, eu fazia isso porque minha mãe fazia, eu fazia porque eu não acho nada demais, eu fazia porque eu não encostei nela. Eu vou até um pouco mais além, não só os homens, quanto os meninos. Os meninos, os jovens. Rafael, você tem muita menina subjugada já no namoro. Na pré-adolescência, na adolescência. Porque o sonho dela é casar. O sonho dela é sair de casa porque ela tem um lar desconstruído. E aí ela suporta qualquer coisa porque ela acredita que quando eu casar e eu for para minha casa, Deus vai resolver tudo. Sim. E eu quero dizer para você, tem problemas que Deus não resolve. Tem problema que Deus não resolve. Raquel, como assim? Deus tem poder? Tem, Deus tem poder. Mas ele também deixou um manual. E dentro desse manual eu preciso me identificar com as mulheres validadas por ele, eu preciso me identificar com a identidade que ele tem para mim e preciso perceber a identidade do homem que eu quero. E qual é esse homem que eu quero? Um homem que tem a identidade de Cristo. Um homem que haja como Paulo disse. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
olhai para mim, me imitai como eu sou imitador de Cristo. É esse tipo de homem que eu quero casar. É o homem que, biblicamente, está lá. O homem, ame as vossas mulheres incondicionalmente como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. É esse tipo de homem que essas meninas têm que procurar para casar. Ela tem que se portar como uma mulher alvo desse homem e tem que buscar nos meninos, nos homens, esse alvo. Exatamente. As pessoas estão casando e depois jogando na conta de Deus para resolver. E às vezes, por exemplo, você tem uma mulher que ela inconscientemente ela perpetua essa violência porque ela casou com um cara que já cometeu violência. Você acha que ele não vai cometer com você? Isso aí, então, nossa. Rafael, tá demais. O cara tem uma ficha de violência doméstica. E aqui eu estou falando de regra. Eu repito, eu não estou falando de exceção para poder não ver as pessoas, né? Sim, você não sabe o sim. que está falando? Existe sim. Existe a falsa denúncia. Sim. Existem muitas mulheres usando isso como uma arma de vingança, infelizmente, porque você move o judiciário, você move todo um aparelho, todo um sistema. Sim. Por vingança. Aí suja o nome da pessoa. Suja o nome da pessoa. Essa pessoa, esse homem depois, ele não pode nem prestar um concurso público. Ele perde, ele trabalho hoje, a gente tem um protocolo hoje de gênero. Sim. Então, uma das coisas do protocolo de gênero, e toda empresa está se adequando a esse protocolo, você já foi preso? Foi preso por quê? Então você não vai poder. Aqui você não vai trabalhar. Porque tem todo um sistema em volta disso. E assim, eu sei que tem, graças a Deus já estão sendo votadas leis, inclusive essa semana teve uma decisão maravilhosa, histórica, porque a juíza falou que ela tinha que trazer essas provas, então não há, hoje eles já estão entendendo isso, existe uma coisa chamada Síndrome da Mulher de Potifar, e é um nome maravilhoso, né? Porque é bíblico. Sim. Isso. Então, assim, qual é a Síndrome da Mulher de Potifar? Potifar era a mulher daquele faraó, né, daquele homem, que José foi trabalhar na casa, ela quis ter relações sexuais com ele a rejeitou em nome da sua fé e ele se aparta. Ela, né, rejeitada, ela se sentindo humilhada dentro dessa situação, ela faz uma denunciação caluniosa sobre ele, ao qual leva ele para dentro da cadeia novamente. Então, a Síndrome da Mulher de Potifar é exatamente essa tese que está sendo construída para que também esse indivíduo, esse homem, possa ser protegido, infelizmente, dessas denúncias. Sim. Mas essa não é a regra. Quando a gente fala aqui, a gente fala de quantitativo. Sim. No quantitativo, historicamente, a mulher está na ponta desse iceberg. A mulher é o ápice. E ela é o ápice por quê? Porque ela é a mais fragilizada. E por que ela é a mais fragilizada? Porque, geralmente, você vai para um casamento, quem abre mão da carreira em nome dos filhos? Normalmente é a mulher. Normalmente é essa mulher. Quem ganha menos? Normalmente é essa mulher. Por que ela ganha menos? Porque ela tem filho. Tem empresas que a primeira pergunta é se você tem filho, quantos filhos tem. Ou se você não tem, pretende ter. Nossa Senhora, meu Deus, isso é um crime. Isso é um crime. Então você entende que, de qualquer forma, por mais que os homens não queiram, a gente é hipossuficiente em todas as relações. Sim. Você sabia que essa mulher, muitas das vezes, ela é acometida da violência processual? Ela chega lá, violência processual, uma das várias formas de violência. Eu sou uma apaixonada pelas mulheres. Então, às vezes, a pessoa fala assim, Raquel, mas você fala de vários assuntos. Eu falo de todos os assuntos que envolvem qualquer forma de violência contra uma mulher. Porque eu sou uma apaixonada e defensora da mulher, do potencial, do que ela pode ser, porque eu acredito, historicamente, biblicamente, ela faz a diferença. Quem sustentava o ministério de Jesus? Mulheres. Para quem que ele aparece quando ele ressuscita primeiro? Ele confia a mulher. Por quê? Porque a gente tem esse poder de comunicação, a gente tem esse poder de multiplicação. Ele valida a gente o tempo todo. O direito de herança que a gente tem é bíblico. Sim. Veio de Moisés. Então, mas isso você está falando do Novo Testamento. Não, Deus me valida desde o Antigo Testamento. Débora era uma juíza. Naquele tempo.
Ela era casada, tinha os afazeres dela. E detalhe, aquele homem só iria para a guerra se ela fosse. Olha a autoridade dessa mulher no Velho Testamento. Eu não estou aqui falando de cultura, eu estou falando de Bíblia. Sim. Eu estou falando de cristianismo puro. Eu estou falando de... Eu estou cansada de ouvir as pessoas rotularem a mulher evangélica, a mulher cristã, como se nós fôssemos acéfalas, como se nós não tivéssemos identidade. Muito pelo contrário, a gente tem identidade, tem força, tem identidade, mas sim, e muitas das vezes, em nome da fé. Sim. Em nome da omissão de líderes, em nome da omissão da igreja nessa responsabilidade institucional de informar, de reconstruir, de dar oportunidade de recomeçar, de validar, entendeu? Entendi. Ela se oprime. Sim. Doutora, você acha que existe uma dificuldade ou um desafio de interpretação dos princípios da Bíblia? Existe. Existe sim. Infelizmente existe. Existe porque tem um cristianismo que ele foi sendo perpetuado. Então ele virou um cristianismo estrutural. Sim. Onde você tem, por exemplo, as brincadeiras que são pejorativas no sentido de o pecado entrou por Eva. Foi uma mulher que trouxe o pecado. Mas a mulher foi escolhida também para trazer redenção. Entendeu o tipo de brincadeira que você vai perpetuando inconscientemente no crescimento de um jovem, no crescimento de um adolescente, de uma criança, como você mesmo colocou. E aí, o que acontece? Para mim, o maior erro é em relação à explicação da palavra submissão. Porque hoje, na era de hoje, nesse momento que a gente vive hoje cultural, as pessoas têm horror da palavra submissão. Porque ela foi apregoada pela fé de uma forma análoga a se subjugar. Submissão, Rafael, é porque eu tenho uma missão tão importante quanto a do meu marido. Eu tenho uma missão perante Deus, perante a minha fé, tão importante quanto a do meu marido. Aqui você não tem como qualificar esse equilíbrio, porque são funções diferentes. Entende? Sim. Tem coisas que o meu marido pode fazer e não é que eu não possa fazer. Mas é porque as minhas funções já são funções suficientemente complexas. Tem outras funções. Tem outras. Sim. Agora que eu vou ser cancelada mesmo, agora babou. Mas eu preciso que... Por exemplo, eu sou uma mulher cristã, uma mulher casada, uma mulher tradicional, uma mulher que tem faculdade, uma mulher que tem 3 pós-graduação, uma mulher atuante, uma mulher que trabalha, mas que entendo a minha função social quanto família. Eu posso ser tudo aquilo que eu quiser. Paulo já diz isso. Tudo te é lícito, mas nem tudo lhe convém. E às vezes não convém, não é porque é vergonhoso. Não convém porque não é o meu papel. Não convém porque vai me trazer exaustão. Você quer coisa pior do que uma mãe solo? Gente, tem violência maior do que uma mãe solo? É a violência processual. Voltamos na violência processual porque essa mulher ou é abandonada ou ela entrou num divórcio para salvar a própria vida. Sim. Tá? Essa mulher vai para a justiça pedir a pensão. Chega lá, o juiz dá 30% do salário dele. Ela vivia com quanto? Era 100% daquele salário. 30%. Visitação? Tá, a guarda presumidamente é compartilhada. Vamos lá. Ele vai de 15 em 15 dias, metade das férias, Natal com um, Ano Novo com outro, aniversário, Dia dos Pais com o pai, aniversário metade com cada um. Normalizar esse de 15 em 15 dias, para mim, já é um problema. Já é um 15 problema. 15 dias, assim, final de semana alternados. Para mim, na minha opinião pessoal, isso é... Para mim, devia ser 50-50. Com certeza. Porque essa mulher, sabe o que ela faz? Ela tem que arrumar um outro emprego
Se não tinha casa própria, ou se a casa própria foi tomada dela, tá? Morar de Porque aluguel. acontece isso. Ela tem que pagar esse aluguel e essa conta. Aí vamos lá, essa mulher tem que levantar às 6 da manhã. Esse pai tá lá de segunda a sexta-feira, levantando às 6 da manhã depois de uma noite que ele não dorme se ele não quiser. Sim. Essa semana eu tive com uma. Ele pode sair do trabalho e fazer o happy hour dele, pode fazer o que ele quiser. Porque Ela ele não tem a não. responsabilidade de estar buscando filho e tal. Sabe como é que ela já levanta? Ela já levanta, olhando mochila, olhando café da manhã, botando Se fez pra dever dar de casa. banho, botando para dar banho, escovando o dente, enquanto ela ainda vai colocando a roupa dela e alguma coisa no caminho, no lugar, se ela quiser manter minimamente o ambiente saudável. Aí ela tem que esperar a condução da creche, ou ela mesma tem que levar, ou esperar a pessoa que vai estar na casa dela. É uma violência, não é? A gente tem que olhar isso juridicamente, espiritualmente, emocionalmente como uma violência. Sim. Aí essa mulher vai trabalhar. Trabalha, sai do trabalho. O que ela faz? Vai esperar receber esses filhos ou vai buscar esses filhos. O pai até agora ele não ligou para saber como é que tá. O pai, que vida ele está levando, é que ele quiser, porque ele tem essa opção. Mas quem determinou que tem esse 15 dias? Em qual momento alguém na história falou assim, não, o casal vai separar e o pai só vai ver de quem foi que determinou isso? Antigamente era pior, né? Porque antigamente os filhos eram da mãe e pronto. Aí veio a presunção da guarda compartilhada. E aí eu defendo que muitos pais, na verdade, conseguiram esse direito de estar com os filhos, porque, gente, quando eu falo culturalmente, eu não estou falando aqui contra homem e contra mulher, Sim, tá? sim. Porque a cultura da mulher também era ficar com esses filhos. Sim. Era Eu não entendo, abrir eu mão entendo. desses filhos. Só que a demanda que o mundo vive hoje não comporta essa guarda compartilhada por conta da exaustão emocional dessa mulher. A gente está vivendo talvez o pior momento da história psicológica. Por quê? Porque você tem uma demanda enorme de divórcio, onde essa mulher tem que dar conta desse filho. Esse filho cresce como? Às vezes é mais, Com uma mulher às vezes exausta. é mais de um filho também. Às vezes é mais do filho, ainda tem isso. E aí ela abriu mão de estudar, abriu mão de um monte de coisa para cuidar de um casamento que, no final... Quem vive com 30% de alguma coisa? A gente está falando de realidade. A gente está falando 30% do cara que é empresário e tem uma receita de 1 milhão. A gente está falando 30% às vezes do básico. No mínimo, por exemplo, no salário mínimo. Do salário mínimo. Entende? Sim, totalmente. E essa mulher tem que se virar. Totalmente. E aí, quando se veio a lei para essa guarda ser presumida, foi tentando restaurar um pouco esse equilíbrio, só que não foi suficiente. Longe de Mas, ser. graças a Deus, hoje a gente já tem cada vez mais decisões onde está sendo equilibrado, pelo menos financeiramente. Agora, em relação a Ao convívio. a esse convívio, a regulamentação desse convívio, quando foi feita essa lei, foi para que o pai minimamente tivesse contato. Tanto que a gente tem a lei do abandono afetivo. Sim. Porque na maioria das vezes ele some. Um belo dia ele volta e fala, eu sou seu pai. Todo mundo chora, essa mulher está exausta, amarga, cansada. Tá 10, 15 anos cuidando do adolescente, depois ela tá já... Se acabou. Então você entende que a mulher está sempre na ponta da violência. E a violência doméstica, no meu entender, ela vai muito além da física, da psicológica, da patrimonial, da emocional, da moral, ela vai muito além. Sim. Porque, por conta dessa violência praticada no âmbito doméstico, você vai para a violência processual, que não deixa de continuar. É uma violência você olhar para uma mulher, como eu já tive numa mesa, tá? E por isso que eu te digo que é cultural. E o juiz olhar e falar assim, mas você precisa entender que em todos os casos de separação, a demanda maior sempre é da mulher. Virou para o genitor e falou para o genitor assim, o senhor pode dar R$ 1.531 de pensão. Já ouvi isso com pensão de R$ 276. Caraca. Então, a gente precisa entender que não é uma questão de ser feminista, de ser feminina. Sim. A questão é, a mulher está sempre na ponta da lança da violência, seja como for.
Essa mulher volta do trabalho e quando ela vai conseguir tomar um banho já é 11, meia-noite. A demanda do cotidiano dessa criança fica com essa mãe. E esse pai, muitas das vezes, vai para a justiça ainda falar dela. Por que é tão importante o protocolo de gênero? Ah, Raquel, tem tanto protocolo. O protocolo de gênero ele é maravilhoso. Hoje a gente já consegue usar ele para todas as demandas. Por quê? Porque a gente pega e coloca o gênero mulher e fala, olha, ela está na ponta da lança. Existem homens que não querem. Não querem o 15-15. Não querem, moram perto e não pegam os seus filhos. Eu tenho um cliente que ele mora na rua do lado e ele só pega final de semana alternado. Deixa eu te contar uma história de uma cliente. A criança estava com o pai e pediu morango. Morango? Morango, caixa de morango. Uhum. R$7 aquele negócio, às vezes tá 3 por 10. Sim. Aí a mãe falou assim, ó, você tá com seu pai tá te trazendo, passa no sacolão e pede a ele o morango. O pai passou no sacolão, tirou foto da notinha. Isso eu posso provar para quem quiser. E mandou para a mãe. R$15. R$14,98. E mandou para a mãe. Passou-se algum tempo, o irmão dessa criança ficou doente. O antibiótico, R$150. Falei para ela, tira a foto da etiqueta, manda para ele. Em tese, todos cristãos, tá? Manda para ele. Ela está esperando R$75. Está esperando a metade do antibiótico. Porque são as despesas extraordinárias. Sim. Que aí e acontece. O importante, acontece o tempo todo isso. Por que é importante você ter uma advogada que não só seja sensível à demanda da mulher, né, o tal do local de fala, mas que seja especialista no direito de família e seja especialista, por exemplo, nessa violência. Porque ela vai conhecer todas as violências praticadas. Porque o cara pode estar separado dessa mulher e estar praticando violência doméstica com ela. As pessoas pensam que violência doméstica... O que acontece? A maior incidência de violência doméstica é de companheiro e ex-companheiro. Então, você entende, Rafael, que você pode estar divorciado e ainda assim cometer a violência doméstica com essa mulher. E a maioria das mulheres não sabem disso e dos homens também. Então, ele continua pelo celular xingando, ameaçando, chantageando. Você quer ver uma violência doméstica muito, muito usada? Vou tirar os filhos de você. Eu vou lá na porta da igreja falar a mãe que você é. Nossa. Pega aquele filho e bota a roupa que o filho tá indo, porque assim, tá? A mulher não é obrigada a fazer mochila pro filho ir para casa do pai. A mulher não é obrigada a comprar roupinha. Eu tenho uma cliente que sabe o que o pai estava fazendo? Ela adora deixar os filhos arrumados. Então, ela mandava os filhos arrumados. O pai devolvia, prendia aquela roupa e devolvia o filho com a roupa manchada de andar em casa que tinha lá pela casa dele. Nossa Senhora. Aí ela veio até Mas de maldade, fazia isso de maldade, né? Porque às vezes... Porque ele não compra. Quando o filho pede uma coisa a ele, sabe o que ele diz? Mas eu já pago a pensão. E essa mulher fica tentando manter o padrão dos filhos de vida, né? De qualidade de vida, porque a gente que é mulher, a gente é assim. Sim. A gente tem, isso é intrínseco, isso está na gente, a gente tenta. Nossa. E para tentar manter esse padrão, ela se violenta, ela se viola e ela corre para a igreja. Por quê? Porque a fé dá uma sustentabilidade. Um espírito fortalecido te deixa capaz, te deixa são mentalmente. Ela vai para dentro da igreja, por quê? Porque ela quer ouvir uma palavra de vida. Ela quer ser validada, ela quer entender que tudo vai melhorar. Ela quer entender que ela pode recomeçar. E aí a igreja tem que ter esse papel. Hoje, Rafael, eu fico muito feliz porque, assim, tem 2 anos e meio que eu estou nessa igreja que eu estou agora, a DESP. Um beijo para o meu pastor, pastor Sandro Araújo. Amo meu pastor.
porque ele tem aberto a visão dele para essas questões. Por exemplo, agora, dia 11 de abril, vai ter na minha igreja um evento voltado para mães e pais de crianças atípicas. A minha igreja é uma igreja que está assumindo uma demanda de crianças atípicas porque outras denominações, infelizmente, sutilmente não recebem, convidam a se retirar no silêncio. A gente precisa aprender o poder que tem o silêncio. O silêncio grita, Rafa. E aí o meu pastor começou a se estruturar para isso, dia 11. Inclusive, se eu não me engano, eu acho que é o primeiro evento que tem dessa magnitude numa igreja ali em Campo Grande. A minha igreja fica ali na Estrada da Posse, Igreja 10, Assembleia de Deus, semeando a palavra. Ele tem se aberto para isso. Em maio, a gente vai ter um evento voltado para a violência doméstica no ambiente cristão. Ele já fez um evento que ele vai retornar a fazer novamente para homens, para que o homem se conscientize, para ele entenda o que é violência nos dias de hoje. Porque, repito, tem homens que também praticam violência, algum dos tipos, tantos que eu coloquei aqui, e ele acha que é só um conflito casual, ele acha que é só uma briga de casal. Ele, de fato, ele não entende que aquilo é uma violência doméstica. Ele não entende que ele está deixando marcas profundas nesta alma. Ele não entende que ele, inclusive, está fazendo essa mulher perder a fé dela, porque chega uma hora, Rafael, que ela está exausta. Sim. E nessa exaustão... Começa a duvidar da fé. Ela começa a duvidar. Ela começa duvidando de si. Eu começo duvidando que Deus não me ouve. Aí eu começo achando que eu tenho que trabalhar mais na igreja, que eu tenho que orar mais, jejuar mais, subir mais monte. Eu vou começando a fazer enormes sacrifícios em nome... Tem uma hora que pifa. E na hora que pifa, o que acontece? Eu perco a minha identidade de filha. Eu perco a validação que me foi dada na cruz do Calvário. Eu largo de mão, né? Eu largo de mão. E aí nesse bolo vai filho, vai marido, vai relacionamentos, às vezes na igreja. Ela se desvia, ela larga a fé. Ela quer tudo, menos ser cristã novamente. Por quê? Porque foi apregoada uma submissão por pessoas que eu quero que fique bem claro, muitas das vezes só não tem esse preparo. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer. No âmbito religioso, e principalmente dentro das igrejas, qual é a melhor maneira, né, de ter um acolhimento para mulheres que estão sofrendo algum tipo de violência doméstica? E se na sua concepção aí a gente ainda tem que galgar um caminho de preparo dentro das igrejas para isso, para esse acolhimento? Então, você foi certeiro como sempre. Existe sim um caminho e eu estou tentando abrir esse caminho. Eu agradeço você o convite, a oportunidade, porque eu estou tentando abrir esse caminho. É um caminho árduo, porque são muralhas, são estruturas de resistência psicológica de um apregoamento da fé totalmente distorcido e da submissão. Então, a igreja tem que se preparar. Raquel, como que é esse preparo? A igreja precisa de unir, tá? Primeiramente, pessoas juridicamente capacitadas para fazer com que a liderança seja treinada para identificar. Perfeito. Porque eu só consigo acolher aquilo que eu identifico, aquilo que eu conheço. Não adianta eu ir só abraçar. Sim. Então, precisa que haja espaços para que essas mulheres falem. E esses espaços têm que ser espaços seguros. Sim. Raquel, o que é um espaço seguro? É um espaço totalmente direcionado para isso, com sigilo. Sim. Tem que ter, sim, uma prestação jurídica, uma prestação psicológica e as informações de como... Porque não basta só eu te acolher. Não adianta eu te acolher porque você vai embora para casa. Não adianta fazer um cafuné em você ali para passar. Não adianta eu dizer para você, Deus te ama, isso vai passar, ora mais um pouco. Não, eu tenho que identificar o nível. Sim, são crimes. São crimes. Você foi perfeito. E assim, eu quero que as igrejas entendam que também a omissão é crime. E qualquer forma que você tem
de um discurso manipulador que faça essa mulher acreditar que ela tem que permanecer nesse abuso, torna-se abuso espiritual. E é bom dizer isso, porque já temos sentenças em relação a isso. Em relação a discursos que mantenham essa mulher num cárcere emocional, psicológico e espiritual. Então, a primeira coisa, tem que se mudar, tem que se adequar o discurso linguístico. A forma de se apregoar à submissão, ela tem que ser trazida para a contemporaneidade. Eu tenho que demonstrar para ela o que é essa submissão saudável, o que é estar sob uma missão, sob um propósito. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho que pegar pastores, líderes, ministros, todos aqueles que de alguma forma têm condição de influência sobre essa igreja, né, dentro desse âmbito, com esses membros, né, eclesiásticos, seja qual for o cargo, Sim. ou sem cargo nenhum, e eu tenho que prepará-los. Como é isso, Raquel? Saber o que é um 90, o que é um 80, saber como encaminhar para a DEAM, saber o que é a CIAM, saber que a Secretaria da Mulher hoje, do Estado do Rio de Janeiro, está fazendo um trabalho excelente. Sim. Rafael, para você ter uma ideia, existe o acolhimento sigiloso, tá? Já existe essa mulher que, de fato, ela está com risco eminente de vida, ela pode ser retirada desse local e ela fica guardada com os filhos sigilosamente. Ninguém sabe, a não ser as pessoas que estão envolvidas nessa demanda do contexto dessa mulher. Sim. E isso não é apregoado. Então, e assim, o mais importante, a igreja não tem que tomar a decisão por ela, nem de denúncia e nem de divórcio. Eu quero que isso fique bem claro. O que a igreja tem que fazer é fazer ela entender o que é o divórcio, por que foi dado esse divórcio, o que é o repúdio, dentro das leis, porque a Bíblia é lei. Sim. Entender também o que é de fato um crime. Entender o que é esse crime, entender em que nível isso está, porque às vezes, gente, não tem nível nenhum. Às vezes é um momento, é uma coisa só psicológica, aquilo aconteceu, aquela pessoa já tem uma certa demanda. Então, tem que aprender a identificar. Sim. Tem que saber não só identificar, não só fazer essa triagem, como também fazer o direcionamento. E aí a igreja pode e deve fazer um papel maravilhoso, porque a Bíblia apregou a justiça. A Bíblia apregoa o acolhimento. A Bíblia apregoa de quem você deve cuidar, de quem você deve amar. A Bíblia apregoa que amor é isso. Amor é você trazer, é você ressuscitar, é você falar assim, a vida, a chance, a saída. É por isso que eu sou cristã. Porque eu creio no homem que foi para a cruz para me dar chance. Então, eu não posso ser cristã enquanto eu não entender que a minha missão é dar chance às outras pessoas. Só que muitas das vezes eu tenho boa intenção, mas eu não tenho preparo, Sim. Eu não tenho conhecimento. E aí eu atrapalho. Agora, a forma eclesiástica de se pregar a submissão, ela deve ser revista. Eu não posso manifestar discursos que encarcerem essa mulher emocionalmente dentro dessa fé, Exatamente. Onde ela sinta medo, culpa. Não tá. Tá transferindo a responsabilidade para ela. E assim, vou pegar um gancho na palavra que você usou, responsabilidade. A igreja, ela não só pode, como ela tem o dever de se responsabilizar. É uma instituição que abrange mais da metade do povo brasileiro. Sim. Aí eu vou para a religião, seja ela matriz africana, seja o kardecismo, Sim. Seja o segmento que for, há uma responsabilidade quanto indivíduo. A gente precisa abraçar essa demanda. A gente precisa libertar homens e mulheres desse cárcere. Porque tem muito homem que erra sem saber que está errando. Sim. Porque não foi educado. Então, essa desconstrução do homem, como esse restaurar de identidade, a religião pode fazer muito. Não só pode, como deve.
né? Ela tem essa responsabilidade social. Sim. Não adianta só eu dar comida. É, Eu amo a Bíblia por quê? Porque a todo momento eu vejo Deus me validando, eu vejo Cristo me validando, eu vejo Ele me expondo, eu vejo Ele tratando de mim como uma pessoa real. Eu vejo Ele cuidando de uma viúva, ressuscitando o filho dela. Eu vejo Ele cuidando da demanda de uma mulher que era estéril. O poder de Deus fez com que essa mulher, existem várias, com que essa mulher viesse a dar luz. Isso é validação. Como assim, Raquel? Porque uma mulher, ela pode até querer não ter filho, uma opção pessoal. Mas tudo aquilo que eu sou limitada me causa culpa. Sim. Mexe com o meu psicológico. Então, que a gente entenda que quando eu ensino para as pequenas e quando eu desconstruo as que são mais experientes, no sentido de que elas tenham essa identidade de filha que é amada, de filha que é validada, de filha que pode ser e deve ser reconstruída, de um Deus que quer reconstruí-la. Eu estou cansada, Rafael, de ver pessoas falarem da minha fé pejorativamente nessa questão. A cristã é uma mulher, sim, que tem independência, sim. A mulher mais moderna do mundo está em Provérbios 31 e eu provo. Quando você vai ler, você vai ver que aquela mulher, ela trabalhava, ela era que negociava, o marido confiava nela. Só que a gente tem essa personalidade de fazer. Foi Deus que deu, né? Várias coisas ao mesmo tempo. É nosso. Mas eu não posso compactuar com um homem que não queira fazer a parte dele, que é tão importante até para que eu siga saudável, sim, até para que eu professe a minha fé, até para que eu entenda a plenitude, né? A palavra do Senhor diz da alegria, né? Da salvação. Eu não tenho como ter alegria, sentir e compreender a alegria de Deus, da salvação, simplesmente pelo Deus que Ele é, se eu estiver nesse cárcere causado pela fé, pela submissão mal apregoada por alguns. Olha, eu queria te pedir uma gentileza, doutora. Para a mulher cristã que está assistindo a gente, que está em casa assistindo a gente, que tem a certeza que está passando por algum tipo de violência, ou que tem dúvidas se está passando ou não por algum tipo de violência, porque isso pode acontecer também, não saber que está passando, né? Eu queria pedir para você deixar um recado para ela. Então, para as minhas irmãs em Cristo, para todas, né? Na verdade, para todas as mulheres que professam alguma fé, sim, mas aqui estamos falando, né, do cristão, que essa mulher, ela tem a responsabilidade sobre ela mesma de buscar essa ajuda. Eu sei o quanto é difícil. Passo por isso todos os dias, infelizmente, há alguns anos, no meu trabalho e na fé que eu professo. Ela precisa saber que Cristo morreu para que eu tivesse vida e vida em abundância. Se o meu relacionamento não está me trazendo vida em abundância, se eu não estou conseguindo entender essa paternidade, se eu não estou tendo essa alegria, se a minha alegria está só em ir para a igreja e fazer serviço para ficar fora da minha casa, alguma coisa tem de errado. Então, a primeira coisa que eu acho que ela deve fazer, porque orando, eu tenho certeza que ela já está, Rafael, e não é de hoje, que ela procure uma escuta qualificada. O que é uma escuta qualificada? Se ela tem um pastor, se ela tem uma pastora, se ela tem uma liderança atualizada com isso, que ela procure. Não, Raquel, eu não tenho. Não, Raquel, eu não me sinto à vontade para me expor assim. Que ela procure uma advogada. Que ela procure uma psicóloga. Sim. E que ela vá entender primeiro o que está acontecendo com ela. E muito importante, muitas mulheres cristãs, tá? Mulheres em geral, mas mulheres cristãs muitas das vezes não saem por conta de dinheiro. Eu não tenho como sair dali. E mais eu falo para a mulher cristã porque a maioria das mulheres cristãs são dependentes economicamente dos seus esposos. Então, que ela se prepare. A palavra do Senhor diz assim, Rafael,
Aquele que quiser sabedoria, peça que deliberadamente eu a dou. Deliberadamente eu a dou, e ele não fala assim, eu a dou para o cristão. Deliberadamente eu dou para aquele que pedir. Peça sabedoria. Procure entender. Hoje a gente tem uma ferramenta da internet, Sim. onde você pode ali aprender várias coisas. Usar se a favor qualifique. isso, né? Deixa eu te falar, os CIANs, por exemplo, eu posso falar do CIAN de Santa Cruz, a nossa diretora lá, a Valesca, é uma mulher que eu conheço há muito tempo, nós temos a Loara lá, o CIAN aqui de Campo Grande é maravilhoso, ele qualifica mulheres profissionalmente. Então, procure começar a desenvolver instrumentos de escape financeiro para essa situação, se ainda der tempo. Se não der tempo, nada vale a sua vida. Se não der tempo, saia. Saia hoje, não saia ontem. Saia em nome da sua vida, em nome da vida dos seus filhos. O que mais a gente está vendo agora é violência vicária. O homem vai lá, pega os filhos, sequestra, mata, abusa. Depois se mata e deixa a mulher... Some com eles, depois se mata. Então, hoje não é só sobre a minha vida, é sobre a vida dos meus filhos. Saia. Saia e procure seus direitos. Você pode sair. Ligue para 190, que é a polícia, né, a PEMERD. Ligue para 180, que é o canal de mulher. Você tem hoje links que você faz a denúncia diretamente de casa no seu celular. Sim. Entendeu? Saia num momento de mercado, alguma coisa assim, e converse com alguém especializado. Procura saber os seus direitos, porque muitas mulheres não saem porque não entendem seus direitos e às vezes acham que vão perder. Você não perde, o que é lei é lei. Isso aí. Mas salve a sua vida. E se der, se qualifique. Tenha a plenitude da vida em abundância que tanto foi apregoada e que Cristo morreu por ela. Eu preciso entender que Cristo morreu para que eu tivesse vida e vida em abundância. Está na palavra do Senhor. Se a minha vida não está abundante, se esse relacionamento está atrapalhando a minha fé, Deus não está nele. Rafael. Tem relacionamentos que Deus não está nele. Eu estou querendo puxar Deus com uma força para dentro dele, mas o Senhor não está nele. Essa é simplesmente uma questão de reestruturar. Dói, mas é necessário, porque senão eu vou acabar perdendo muito mais do que a minha vida, talvez a minha própria alma. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Olha, obrigado mais uma vez por você ter vindo. Obrigada a você, eu já estou virando cliente. Olha, continuamos assim, juntos nessa luta. Conta comigo sempre que você quiser botar o pé aqui pra gente falar cada vez mais e atingir cada vez mais pessoas. Eu acho que é uma missão isso, nossa. É uma missão. Usar as redes sociais, usar as ferramentas de comunicação que é usada para tanta besteira por aí, né? Vamos usar isso pro bem. Isso aí. E sabendo que a palavra, né, como diz João, a verdade liberta. Então, que nós possamos juntos, né, todos nós trazer essa verdade para esse índice alarmante. Eu fiquei alarmada porque a gente vai acompanhando os índices. Sim. E o maior índice, o maior aumento foi no meio das mulheres cristãs, evangélicas e católicas. E a gente precisa dar voz a isso, Rafael. Com certeza. A gente precisa combater o discurso que perpetua o abuso espiritual. Com certeza. Nos veremos. Doutora Raquel, como é que as pessoas fazem para achar você na rede social? Então, doutora_Raquel Dias. Doutora_Raquel Dias. Eu vou botar na descrição do programa também, para quem quiser seguir lá. Vai lá, eu acho, porque assim, tu sabe que eu tenho essas dificuldades com essa era, né, digital. Eu acho que eu deixei um botão lá para e-mail, não deixei para WhatsApp ainda, né, porque a demanda é muito grande, mas eu deixei lá para e-mail. Tá então, bom. pode me mandar e-mail ou pode me mandar informações no direct, ali direto. Pode me buscar no direct. Vai lá, me segue, manda lá no direct que eu vou ter o maior prazer em responder a todo mundo, vou ter o maior prazer em apregoar essa verdade jurídica, institucional, de fé, porque a gente tem que abraçar, a gente tem que dar a mão e qualificar as pessoas
para tirar essas mulheres desse caminho silencioso. Chega. Deus não chamou mulher alguma para carregar o peso da cruz da violência. Deus chamou e sacrificou o seu único filho para que eu tivesse vida e vida em abundância. Olha, perfeito. Obrigado pelo carinho. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Esse foi mais um Vitrine Empresarial. Se você amou esse programa, quer se juntar a essa luta com a doutora Raquel, segue ela nas redes sociais, muito conteúdo que ela coloca lá também. E se tiver precisando de ajuda, pode contar com a doutora Raquel também, só entrar lá no Instagram dela. Perfeito? Obrigado e até o próximo. Tchau, tchau!